Irmãos, nós conversamos no domingo passado sobre um tema que era a misericórdia de Deus, praticando a misericórdia, praticando a justiça, mas amando a misericórdia. Mas diante da tão importância do tema, da complexidade, tão outros temas, mas esse em específico é quase impossível você falar e você entender realmente o que significa isso que Jesus quer dizer acerca do caráter misericordioso. Porque a misericórdia, esse tema ele é tão grande porque ele é um atributo de Deus. O nosso Deus, assim como ele é um Deus de amor, ele é um Deus amor, um Deus de paz, ele é um Deus misericordioso. Então a palavra misericórdia é um próprio atributo do nosso Deus. E por isso é importante, e nessa noite eu gostaria de nós continuarmos esse assunto sobre o tema misericórdia, porque o tema dessa noite é a misericórdia do servir. Por quê? Entender a misericórdia, entender o que ela significa e o que ela representa, é gerar naturalmente um resultado de uma ação. Quando nós entendemos de fato o que é a misericórdia, nós naturalmente agimos. E o porquê nós agimos e o porquê nós fazemos as coisas, ela deve ter uma motivação exata, que ela deve passar por esse significado que é a palavra misericórdia. Por quê? A palavra misericórdia, olha só que legal, ela tem um significado derivado do latim muito interessante. Ela diz assim: misericórdia do latim, ela vem derivada do latim da palavra miseratio. É a junção da palavra miseratio com a palavra cordis, que significa coração em latim. Então você juntar a palavra miseratio com a palavra cordis, que é coração, derivou a palavra misericórdia, que é miseratio cordis, que, resumindo, traduzindo o significado da junção desses dois prefixos, é como se a gente estivesse querendo dizer um coração que debruça sobre uma miséria humana. Ou seja, significaria um coração que se debruça sobre a miséria humana. A palavra misericórdia, ela tem todo esse significado, porque é a junção de duas palavras: miseratio, miséria, e cordius, no coração. Então eu posso dizer que a palavra misericórdia, esse atributo, ele é um adjetivo para alguém que realmente tem esse atributo a se debruçar a um ser humano que está passando por uma miséria humana. O problema é quando nós não sabemos definir o que é uma miséria humana. E muitas vezes nós temos às vezes a falta de entendimento de definir a miséria como alguém que está passando por uma necessidade de recursos, alguém que está passando por uma falta de recursos momentânea, alguém que faltou um recurso, faltou um pão, faltou um dinheiro, faltou alguma coisa, que essa pessoa ela foi entrando num estado de miséria. E o grande lance é nós entendermos que nem sempre a miséria é só isso. Isso também é uma miséria, mas é um tipo de miséria, talvez a menor de todas, porque a miséria, ela pode não ser somente uma miséria de necessidade no aspecto filosófico das necessidades físicas de uma pessoa, mas ela pode ser a pior miséria de um ser humano, que é a miséria espiritual. E esse tipo de miséria espiritual, que ela deve ser identificada, ela deve ser vista, e ela deve ser o que move as pessoas, que foi o mesmo foco que moveu o próprio Jesus Cristo, ao fato de ele observar o estado da miséria da humanidade, a miséria que se encontrava, a miséria espiritual das pessoas. E muitas vezes isso é muito importante, nós entendemos o que significa se debruçar, um coração que se debruça sobre a miséria das pessoas. E muitas vezes o atributo de misericórdia é um atributo de quando nós entendemos as falhas e as misérias espirituais das pessoas. Quando nós olhamos para os nossos parentes, os nossos familiares e os nossos vizinhos,
muitas vezes com abundância de bens, com recursos, com dinheiro, com as necessidades físicas, as necessidades fisiológicas atendidas, porém com todas as dificuldades espirituais possíveis. Muitas vezes nossos filhos estão bem, estão com um trabalho bem, muitas vezes a gente, nas perguntas que a gente faz, como está a vida? Não, está bem, meu filho está bem, minha neta está bem, meu irmão está bem, está trabalhando, olha, está bem, está tudo bem. E a gente acaba se resumindo o bem baseado nessas coisas. Mas como que está a vida espiritual das pessoas? E é esse tipo de olhar que a palavra misericórdia, ela nos encoraja, seu Reinaldo, a gente desenvolver. Esse olhar de nós podemos saber dividir e olhar para uma pessoa e saber a falta da vida espiritual delas. Ou seja, a falta de uma maturidade e um relacionamento com Deus das pessoas. E esse tipo de visão que Jesus ele nos convida a gente ter e desenvolver o que é de fato a palavra misericórdia. Que a gente olhar para um pai, para um irmão, para um vizinho e identificar, por mais que tenha o máximo de abundância de recursos físicos, muitas vezes a falta de recursos de maturidade espiritual. Isso é um fenômeno que acontece todo dia, toda hora. Você vê as notícias, famosos, pessoas que têm tudo na vida, tem fama, pessoas que têm dinheiro, pessoas famosas e muitas histórias cada vez mais de pessoas que muitas vezes famosas, ricas monetariamente, que tiraram a vida. Tem muitos casos de pessoas, cantores, famosos, que tinham tudo na vida, mas tinham uma miséria espiritual. Pessoas que elas não foram abordadas no servir do que realmente alimenta a alma. Pessoas que elas não foram impactadas do serviço da misericórdia, o miseratio cordis, ou seja, pessoas que elas não foram realmente sedentas, elas não foram impactadas e elas não foram trabalhadas pelo ato da misericórdia, ou seja, eu ver a miséria humana espiritual dela. E por isso que o que nós podemos hoje tentar a gente se concentrar é nessa pergunta. A pergunta é: o que está por trás do servir? O que move uma igreja? O que me move? O que te move? O que nos move as nossas igrejas no aspecto de servir? O que está por trás de uma vassoura na mão de alguém? O que está por trás de alguém afinando um violão, alguém limpando a igreja, alguém indo buscar alguém, trazer alguém? O que está por trás de alguém passar um pano, um banco? O que está por trás de alguém colocar um dízimo, um recurso dentro do gasofilaço? O que está por trás dessas coisas? De uma atividade, de um evangelismo, de uma limpeza? Muitas vezes pode ser o medo dessa pessoa ir para o inferno, pode ser. Já é um bom começo, mas o ato de servir, ele é muito mais do que isso. E essa noite, essa tentativa que eu gostaria de encorajar, que nós andássemos junto e nós entendêssemos através da Bíblia, essa dificuldade do homem, essa dificuldade que o homem tem de servir justamente. Ou seja, como que eu posso servir da maneira mais justa e mais correta aos olhos de Deus? Como que Deus espera que nós como igreja nós servamos, assim como Jesus serve? Por isso que eu te encorajei você abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, porque diz assim no livro de Marcos capítulo 10. No livro de Marcos capítulo 10, eu vou ler uma história para vocês a partir do versículo 35, que diz assim: então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeus, dizendo: mestre, queremos que nos concedas o que vamos te pedir. E ele lhes perguntou: o que quereis que vos faça? Responderam-lhe: permita-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse: não sabeis o que pedis. Podei-vos beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe: podemos. Tornou-lhes Jesus:
bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quando, porém, ao sentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete a conceder-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os considerados governadores dos povos têm sob o seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Pois o próprio Filho, e a quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O que está dizendo nessa história, o livro de Marcos, é Jesus, é de fato o que Jesus veio fazer. Após uma conversa fatídica com os apóstolos, é um ressignificado. Jesus está ressignificando o que era ser grande na sociedade. Jesus está invertendo completamente o que até no momento, o que o mundo significava, o que era você ser importante, o que era você ser uma pessoa grande, você ser o primeiro. Isso, ela vem repleta de significado, Rosemary, porque essa conversa, ela vem logo após uma conversa muito dura. Talvez uma das primeiras vezes que Jesus ele impacta o povo judeu, ele impacta aquelas pessoas que estavam na região, quando o jovem rico se aproxima de Jesus e pergunta: bom mestre, o que eu devo fazer para eu herdar a eternidade? Jesus ele já está de primeiro uma lapada no jovem e fala: por que me chamas de bom? Porque de bom existe somente um, que é Deus. Porque muitas vezes nós nos colocamos diante de Deus com essa visão pequena, que Jesus ele é apenas um bom mestre, que Jesus ele é um profeta, uma pessoa inteligente, uma pessoa que veio trazer alguma contribuição para a sociedade, e que Jesus ele pode ser esse mestre da minha vida, que ele pode contribuir com princípios para que eu possa encaixar na minha vida, para que eu possa ter alguns resultados momentâneos na minha vida aqui na terra. E Jesus, ele de início nessa conversa, para ressignificar o que é ser importante, ele já fala: eu não sou bom mestre, eu sou o próprio Deus. Ele fala: bom só existe um, é o próprio Deus. Mas ele continua essa conversa falando para o jovem rico, falando: guarda os seus mandamentos, não rouba, não mata, e você obedeça a seus pais, que você herdará a eternidade. E esse jovem fala: mas isso eu já faço. E Jesus então decreta: vende tudo que você tem e siga. E justamente Deus trata isso porque ele sabia o que estava no coração desse jovem. E logo depois disso, ele sabendo que esse jovem ele não venderia tudo, Jesus ele começa a falar o que é o reino dos céus, a ressignificar o que é você servir, ou ressignificar o que é uma visão de misericórdia. E ele justamente ele fala para os apóstolos que é mais fácil um camelo passar por uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas o que Jesus está querendo dizer não é só o fato de você ter, mas ele justamente ele fala: os discípulos estranharam essas palavras, no Marcos 10:24, mas Jesus insistiu em dizer: filhos, como é difícil para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Mais do que você ter riquezas, o que Jesus está querendo dizer, o que é difícil é quem confia nas riquezas. E muitas vezes não é só uma riqueza monetária de dinheiro na conta, mas esse espírito, o que atrapalha você servir de peito aberto, e uma igreja ela ser misericórdia, ela ser misericordiosa como Jesus, é uma igreja, é uma pessoa que ela se garante por si só. Esse espírito de soberba de falar: não, eu me garanto, eu vou trabalhar. Se tiver, sabe aquela pessoa que fala: não, eu dou um jeito, se tiver que acordar mais cedo eu acordo, se tiver que resolver eu resolvo, o que tiver que fazer na minha vida eu faço, eu estou disposto a fazer isso, e cada vez mais se garantir em si mesmo, mais esquecendo de Jesus.
Não colocando Jesus, que Jesus que dá a saúde, é Jesus que dá os recursos, é Jesus que dá a vida. Esse espírito que Jesus ele vem combater. Esse espírito da soberba, de falar, não, eu faço. Se tiver que fazer, eu resolvo. Eu trabalho, eu que trabalho 12 horas, 14 horas, eu que faço. Mas Jesus ele veio ressignificar tudo isso. Por isso, após essa conversa com esse jovem rico, o que acontece de impressionante é esse resultado. Os próprios apóstolos, ali de frente com Jesus encarneou seu espírito na frente deles. Após eles serem tratados desses ensinos, acontece que 2 apóstolos, eles começam a exigir de Jesus: mestre, conceda o que nós vamos te pedir. E muitas vezes, domingo após domingo, ano após ano de vivência dentro de uma igreja, dentro da vida cristã, será que muitas vezes a gente não se porta diante de Deus, diante de Jesus, da mesma maneira que Tiago e João se portaram? Nós queremos que o Senhor faça isso. E esses jargões, eles estão espalhados. Esses ritos, esses tipos de palavras, muitas vezes elas estão espalhadas dentro das igrejas. Eu declaro, eu determino, em nome de Jesus. Nós gostamos de ensinar, né? Em nome de Jesus. Você tem que falar assim, em nome de Jesus. Eu declaro. Em nome de Jesus eu declaro, eu determino que isso vai acontecer. É esse espírito que pega Tiago e João. Então se aproximaram, no versículo 35, Tiago e João: mestre, queremos que nos concedas que vamos te pedir. E o que vai acontecendo ao longo da conversa é que o assunto vai piorando. E o Tiago e João ele fala: mestre, nós queremos que na sua glória nós nos assentamos um na sua esquerda e um na sua direita. E Jesus ele começa já a ressignificar o que é glória. Porque a glória de Jesus, sabe o que era a glória de Jesus para você? Sabe o que significava a glória de Jesus para o Sassá? Sabe o que significava para você a sua glória? Jesus morto na cruz. A sua glória, ou seja, você desfrutar da glória de Jesus, significaria Jesus mortinho na cruz. E mais do que isso, descendo ao inferno. Por isso que eles não sabiam o que estavam pedindo. E por isso que o próprio Jesus ele fala: vocês não sabem o que pedir. Aí eles falam, e Jesus fala: podereis beber do meu cálice, e podereis beber do meu batismo, e ser batizado pelo batismo que eu serei batizado. O que Jesus estava querendo dizer é que o que significa glória é que eu vou morrer. Vocês estão dispostos, vocês podem morrer como eu vou morrer, e ser batizado como eu fui batizado, como eu serei batizado, que é ser morto na cruz. E o que eles respondem é: podemos. Isso reflete muitas vezes uma falta de entendimento do que é glória, do que é grande, como que nós podemos nos enraizar em coisas erradas dos nossos pedidos. Isso mostra com uma falta de entendimento do que é glória verdadeira, como nós podemos pedir errado e a gente se entrar em entranhas e se amarrar em coisas erradas, que muitas vezes significa a nossa morte espiritual. Muitas vezes, sem a falta de visão de nós entendermos o que é importante para a vida espiritual, para a miséria espiritual das pessoas, nós podemos pedir coisas e ir atrás de coisas na vida e se apropriar de coisas na vida que realmente vai trazer mais morte espiritual. Muitas vezes a gente foca, a gente despende energia para coisas, para a glória nossa, para coisas que podem trazer um benefício para nós momentâneo, que nós acreditamos que é bom, e que na verdade está nos levando para uma miséria humana, para uma miséria espiritual. Muitas vezes recursos, muitas vezes um benefício, muitas vezes um bem que vai atender as nossas necessidades físicas, mas um bem que vai nos trazer uma miséria espiritual. Esse tipo de conta é que a gente tem que começar a aprender a fazer. Que os apóstolos, depois do próprio Jesus ter falado o que era o reino dos céus, eles vêm com essa visão. Será que, se os apóstolos eles caem nessa tentação, nós réis mortais da Igreja Batista do Centro de Garça,
nós não podemos ter essa tentação? Esse tipo de conversa que eles têm com Jesus. Porque o que os apóstolos acreditavam, que muitas vezes nós podemos acreditar, Márcio, e o que eles acreditavam é o que Jesus iria fazer, e o que Jesus iria resolver estava dentro daquele tempo. Eles achavam que o que Jesus era capaz de resolver ali no povo Israel, do povo judeu, que Jesus mesmo morrendo, e pelo tudo que eles viram de milagres e cura, e mesmo que ele pudesse morrer, que ele pudesse ressuscitar, ele viria e ele se assentasse num trono de glórias dentro daquele momento. Que Jesus, ele resolveria o problema da opressão do Império Romano dos judeus. O quanto eles estavam sendo oprimidos, o povo judeu que veio de conquista, que veio do rei Davi, assumindo o trono real, e passando para Salomão, um grande reino, conquistas, recursos, palácios, um povo forte, agora sendo oprimido por um império romano. E o que eles tinham na mente deles era uma resolução de problemas momentâneos, que Jesus viria a resolver as mazelas, as misérias de recursos, as misérias de opressão política, as misérias de opressão psicológicas, sociais. Era disso. E será que muitas vezes nós não estamos esperando isso nas nossas vidas? Que Jesus venha resolver os problemas momentâneos das nossas vidas? O que Jesus, eu busco Jesus, eu sirvo Jesus, para que talvez Ele venha a resolver uns problemas mais rápidos e imediatos. E é esse momento que nós encontramos a classe cristã. Uma classe cristã que ela está em busca de resolução de problemas imediatos. O que Deus pode resolver para a minha glória agora, e não eterna. Por isso, Jesus ele termina no versículo 44. Ele diz assim: e quem quiser ser o primeiro entre vós será servo de todos. Mas o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir da sua vida em resgate por muitos. Meus irmãos, o que Jesus veio para fazer, se nós pudéssemos resumir bem rápido, nós poderíamos resumir em uma palavra: Ele veio para servir. Ele mesmo ele garante isso, porque o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir em resgate de muitos. Todo projeto, todo planejamento, todos os profetas levantados, toda uma estrutura de um povo, todas as histórias, todos os personagens, todas as ações do Espírito, da presença dos anjos dos senhores, em toda a história do mundo apontava para um ato de servidão apenas: a morte misericordiosa de Jesus na cruz. Tudo isso que você lê, todas as histórias, todos os apontamentos, todos os personagens, eles resumem-se num ato de servidão, de misericórdia, que é a morte de Jesus na cruz. E tudo isso se resume nisso, no ato, no atributo que Jesus ele é misericordioso. E o que Jesus ele está nos orientando, nos encorajando, é que nós sirvamos e que nós temos um espírito de servir baseado no motivo de misericórdia, ou seja, miseratio cordis, o coração que está de olho nas misérias humanas das pessoas, o coração que está atento nas dificuldades espirituais das pessoas, porque servir é um espírito de compaixão da miséria espiritual sua e dos outros, que Jesus resolve. Servir significa ter uma visão da sua miséria espiritual que foi atendida em Jesus e que você quer servir em resgate de muitos, aonde somente Jesus resolve. O servir é isso. O servir, quando você serve com a motivação correta, é uma visão correta de quanto que nós somos miseráveis e quanto um ato de misericórdia nos atendeu e quanto o servir pode resgatar muitas pessoas. O que está por trás de tudo isso?
O que está por trás de nós estarmos aqui hoje, por exemplo? Por que você tomou um banho? Por que você entrou nesse salão? E por que você repete isso por domingo após domingo? Você vem e entra numa igreja. O que te move a fazer isso? Qual que é a motivação disso? E essa é uma pergunta que nós devemos responder. Porque é uma tentação do homem, ele servir por motivos errados. No livro de Mateus, capítulo 4, ele fala dessa tentação. Se você voltar um pouquinho para trás, no livro de Mateus, capítulo 4, ele fala disso, dessa tentação, dessa dificuldade. Livro de Mateus, capítulo 4, ele fala como é essa ação desse espírito na vida dos homens, que faz com que os homens, eles possam cair na tentação de servir do modo errado. Por isso, no livro de Mateus capítulo 4, ele diz assim, a partir do versículo 1: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não é só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Desde então, nós temos aqui um escrito, nós temos uma história de um ato diabólico, de um espírito diabólico, que ele atua na vida das pessoas, e que ele tentou, ou seja, Jesus foi tentado por esse espírito. O próprio Jesus foi tentado por essa artimanha diabólica de fazer com que as pessoas elas não foquem na miséria espirituais, mas que elas foquem somente em pão. A grande tentação do homem é focar no pão, diferente da misericórdia, ou seja, do miseratio cordis, ou seja, do coração inclinado pelas misérias humanas das pessoas. O que esse espírito ele está fazendo é que ele não quer que cada vez mais aquele espírito de olhar para vidas, aquele espírito de olhar para as misérias humanas, ele seja sufocado. Sabe aquele espírito missionário, aquele espírito do evangelismo que faz o missionário deixar tudo, deixar pai, deixar mãe, deixar país e ir no meio de um lugar, ir para uma outra cultura e muitas vezes entregar a sua vida, morrer? É esse tipo de missão que esse espírito ele quer tirar. Esse espírito que ele não se importa por pessoas. Por isso cada vez mais está cada vez raro. A gente via as histórias de pessoas que cada vez mais doavam a vida a mártires, e hoje muitas vezes a gente não doa nem 10 minutos, nem 30 minutos para Deus. A gente não está disposto a sair da nossa zona de conforto, a gente não está disposto a qualquer coisinha, a gente coloca um empecilho para servir a Deus. E por isso que a grande tentação do homem é focar no pão, diferente da misericórdia. Essa é a grande tentação. O que o diabo quer que você foque no pão, que você foque no momentâneo, diferente de valor. É o que as igrejas hoje estão fazendo. É o que as igrejas elas estão fazendo. Então o tentador, aproximando, lhe disse: se é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. E é justamente o que os líderes religiosos hoje, eles encorajam as igrejas a fazerem. Vem aqui em nome de Jesus. Qual é o seu problema? É na perna? É na coluna? É falta de dinheiro? É falta de contrato? É falta de saúde? É falta de casa? É falta de pão? Toma aqui. Jesus te dá isso. Se você é filho de Deus, assim como ele fala para o diabo, se és filho de Deus, essa mesmo espírito, esse mesmo termo que os líderes religiosos usam. Se você é filho de Deus, você pode ter pão. E nós estamos caindo nessa fragilidade,
nessa falta de varonilidade, nessa falta de força, de entender que nós estamos aqui para servir em resgate de muitos, de resgate da miséria espiritual de muitos. Não somente atrás de pão. Nós não somos uma classe cristã para querer um pãozinho. Não que você possa falar, poxa, mas não é legítimo eu comer, não é legítimo a minha família se alimentar, não é legítimo minha família ter um pão, ter uma comida. Ou seja, Deus não quer que eu trabalhe, Deus não quer que eu tenha um carrinho farto no final do mês, que eu possa ir no supermercado, comprar um pão para minha família, ter ali uma manteiguinha, ter um almoço, ter uma janta, ter um suco, umas frutas gostosas. Será que Deus não quer isso de mim? Será que Deus, Ele não permite que eu possa desfrutar disso? Ele quer isso. Ele permite isso. Contudo, Ele fala: quer comeis, quer bebeis, fazer tudo para a glória de Deus. Muitas vezes a gente quer o pão para a nossa glória, a gente quer o recurso para a nossa glória, a gente quer a casa para a nossa glória, a gente quer o carro para a nossa glória, a gente quer o ministério para a nossa glória, a gente quer a igreja para a nossa glória, e a gente quer Jesus para a nossa glória. É esse tipo de problema que peca, esse tipo de falta de entendimento, de inversão dos valores, que fazem os homens errar completamente o alvo no motivo do que está por trás do servir. Esse tipo de tentação que pode fazer que eu fique em pé numa porta, que eu posso escrever uma meditação, que eu posso tocar uma música, que eu posso afinar um violão, que eu posso pregar, que eu posso limpar com a motivação errada. Quando a gente não faz tudo, a gente não come, quer comeis, quer bebeis, que façam tudo para a glória de Deus. Esse é o grande problema da tentação do homem. É uma tentação. E o seu diabo teve a ousadia de tentar Jesus nesse quesito, você acha que ele não te tenta? Se ele é ousado para falar, eu vou derrubar Jesus, você acha que ele, você que foi salvo pela graça, ele não pode, como o pastor Carlos faz? Você acha que ele não pode te tentar? Essa é a grande guarda que a gente tem que levar. Essa é a grande atenção que nós devemos entender. Que o diabo ele quer trazer as coisas para a sua glória, porque ele é assim. Ele quer trazer as coisas para a sua glória, porque é o Espírito dele. Ele quer ser glorificado no lugar de Deus. É o espírito diabólico de fato. Porque a Bíblia narra que o espírito que moveu o diabo foi justamente essa tentação de querer ser como Deus. Serei semelhante ao Altíssimo, subirei nos mais altos céus, me assentarei nas mais altas nuvens acima das estrelas e serei semelhante ao Altíssimo. E ele convence 2/3 dos anjos para poder segui-lo. Ele tem o poder, ele é eloquente. Ele é feito com essas características de convencimento, de seguir, de você seguir nesse plano. Ele é assim, ele é um ser, ele é uma criatura que ele vê a glória dele. E toda vez que nós desejamos a nossa glória, toda vez que nós olhamos para nós, para o nosso eu, ao passo que nós não olhamos as misérias espirituais das pessoas, e nós não entendemos que nós estamos aqui para servir em resgate de muitos, é um espírito diabólico atuando nas igrejas, nas vidas. Cada vez que nós estamos insensíveis para as pessoas, cada vez que nós estamos insensíveis para a palavra de Deus, e nós estamos focados no pão, é porque esse espírito está atuando. O espírito da glória, de ser parecido com Deus. E muitas vezes esse espírito, ele atua na igreja, ele atua na gente. Muitas vezes nós somos assim nas lideranças de ministério. Muitas vezes nós somos assim enquanto nós servimos. Essa tentação pode nos pegar. Muitas vezes nós nos posicionamos, líderes de ministérios, pastores, a liderança, o líder, a gente chega, poxa vida, mas ninguém vê. Poxa, mas ninguém me ouve. Poxa vida, mas rapaz, ninguém me obedece. Olha só, eu falo, ninguém, poxa, eu falo, eu determino, eu oriento, e ninguém me obedece.
Ao passo que nós poderíamos ter uma sensação, poxa vida, que pena que essa pessoa não está entendendo. Muitas vezes nós pegamos isso para nós nos chateamos para as pessoas não nos amarem, não nos respeitarmos, ao passo que nós deveríamos nos chatear. Poxa vida, que pena que essa pessoa não ama Deus. Muitas vezes a gente pode cair nesses pormenores que a gente nem percebe. Poxa, a gente fez um encontro de casais, fez um sucesso familiar, fez um clube do livro. Poxa, ninguém veio, eu chamei, eu convidei. E nós nos chateamos conosco, com a nossa glória. Eu fiz e não fui atendido. Ao passo que eu poderia pensar, puxa vida, como que essa pessoa ainda não olha para Deus? Puxa vida, que miséria espiritual essa pessoa ainda está. Eu vou orar mais, eu vou servir mais ainda, eu vou fazer mais atividades, eu vou trabalhar mais, eu vou me envolver mais, eu vou ler mais a Bíblia, eu vou me render aos pés de Deus, que talvez é Deus falando comigo, talvez é Deus falando com a igreja, para nós termos a motivação correta e levarmos a glória para Ele. Talvez é uma nova oportunidade que Deus está nos dando para nós fazermos uma nova encontro de casal, uma nova atividade, uma nova ação, agora com a motivação correta em Deus. Eu vou dar mais uma chance para você. Talvez seja isso, não sei. Mas é uma tentação que a gente pode ter. Trazer a glória para a gente. Trazer a necessidade do pão. Se és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Sabe o que Jesus responde? Se és, aliás, ele fala assim, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O que nós temos trocado? O que nós temos trocado? Quantas vezes nós trocamos a palavra de Deus por pão? Qual que é o pão? Qual que é o pão que você tem transformado em pão? Qual que é as pedras que você tem transformado em pães em troca da palavra de Deus? Qual que é o pão da sua vida que você troca pela palavra de Deus? Às vezes não é um pão de comida, às vezes não é um pão de recursos, mas é um pão da preguiça. Hoje eu não vou ler a palavra de Deus, hoje eu também não vou ler. Às vezes é o pão da indiferença com Deus, é aquele pão grande, viçoso, sovado, que está ali na sua frente, aquele pão enorme da indiferença de Deus. Você está aqui todo domingo, você é capaz de dizimar, você é capaz de andar, gastar gasolina do seu carro, de limpar a igreja, de fazer tudo, contudo o pão da indiferença da palavra que procede da boca de Deus, ele está ali, na sua frente. Qual que é o pão que nós trocamos? Às vezes é um pão de um salário, às vezes é um pão de uma roupa, um pão de um capricho, um pão de uma vaidade que faz com que cada vez mais nós nos afastamos de Deus. É um pão de uma aceitação social, é um pão de uma pressão familiar, é algum pão que você troca de toda a palavra que procede da boca de Deus. E muitas vezes a gente vai trocando todo dia um pão pela palavra de Deus, toda semana, uma vida inteira, aquele que era para ser teu Deus, aquele que era para você servir, aquele que era para você servir em resgate de muitos. E muitas vezes você até serve, muitas vezes eu até sirvo, muitas vezes a gente até serve, às vezes a gente limpa a igreja, e a gente faz tudo, e limpa, e paga, e vai, e reúne, e ora, e prega, e faz, e muitas vezes tudo isso sem a palavra de Deus que procede da boca de Deus, muitas vezes sem nunca ler. Lembra disso? O Estevão decora. Não abre a Bíblia. Aí sabe que pão que está na frente? O pão da religiosidade. Aquele pão mais amargo que existe. Aquele pão difícil de descer. Aquele pão duro, amargo. É o pão da religiosidade. A gente come muitas vezes todo dia esse pão da religiosidade. Aquele pão que eu vou, eu faço, mas não tem a palavra de Deus. É o pior pão que nós podemos transformar de pedras.
Sem a palavra de Deus, o servir, ele é apenas um pão da religiosidade. O servir, sem a palavra de Deus, ele é apenas um pão, uma coisa que bolora. Já vai estar estragando. Por isso que a liderança ela tem que ser a primeira a participar, a primeira a servir, a primeira a amar a palavra de Deus, a primeira a puxar os assuntos. E aí, como que está a meditação? Como é que está? O que você leu essa semana? Você que é líder de ministério, como que está a vida espiritual? Como que está a miséria espiritual das pessoas que estão no seu ministério? Às vezes a gente está preocupado com a nossa glória, se a pessoa fez, se a pessoa não faz, se a pessoa chega, se a pessoa não chega, se a pessoa está fazendo certo, se não está fazendo certo. Mas e aí, como que está a vida espiritual das pessoas do seu ministério? Como está a sua vida espiritual? É justamente isso. Em servir e resgate por muitos. Muitas vezes antes de servir, você sabe, a nossa visão é: estou pensando em alguém, eu penso. Aliás, a Bíblia diz que o próprio Filho do Homem não veio para servir, mas para servir em resgate de muitos. Sabe o que isso significa, cara, nos dias de hoje? É você pegar um pano e passar na igreja, você pegar o aspirador e você passar óleo de peroba aqui. Deus, tem misericórdia de tal pessoa. É com o nome na cabeça. Eu penso que é você afinar o violão. Eu penso que é você escolher uma música, que você fazer qualquer coisa pensando no nome, em resgate de muitos. Quem você quer resgatar pelo seu serviço? Quem que você quer impactar por estar em pé na porta? Quem você quer impactar quando você imprime uma meditação? Quem você quer impactar quando você escolhe uma música? Quem você quer impactar quando você coloca um recurso? Talvez você coloque esse recurso, Deus, tenha misericórdia dessa pessoa. Eu penso que talvez servir seja uma constante concentração de um nome de uma pessoa. Deus, essa pessoa eu te ofereço o meu serviço em resgate de muitos. Talvez seja isso. Ao invés de nós trocarmos os cultos de domingo, as limpezas da igreja, as coisas que nós devemos fazer para a nossa glória, mas nós se compadecer da misericórdia de alguém, quem possa impactar. É nesse sentido, nessa visão, de entender que existem misérias humanas, muitas vezes com abundâncias de recursos. Entender que no meio de abundâncias, de carro bom, de filhos bem-sucedidos, de vizinhos com casas grandes, de filhos com bons empregos, boas faculdades, num bairro bom, muitas vezes existem misérias espirituais. E é nós olharmos e nós pararmos de definirmos: ah, mas está tudo bem essa pessoa, ela está com um trabalho bom, ela está com um carro bom, nossa, está tudo certo. Isso é a vida espiritual. É baseado nisso que talvez a gente vai querer servir mais. Talvez o nosso posicionamento, quando a gente entende a miséria espiritual das pessoas, cada vez menos a gente vai se preocupar com a nossa glória, impactar o que eu posso ter, o que eu posso acumular. E talvez nós possamos pensar: onde eu posso servir mais? Onde eu posso impactar mais? Onde eu posso ajudar mais? Onde eu posso olhar para uma criança dessa e falar: puxa vida, tem uma vida em resgate de muitos. Onde eu posso fazer mais ministérios? Onde eu posso multiplicar? Um vai para cá, eu vou para lá. Muitas vezes a gente engana nós mesmos. A gente pode enganar as nós mesmos. A gente pode dar qualquer desculpa, inúmeras desculpas que nós quisermos. É porque isso, é porque está doendo isso, é porque não deu certo aquilo, é porque era desse jeito, agora é desse jeito. Mas uma coisa é que a gente não consegue enganar Deus. Mas resumindo a história, é que nós possamos realmente ter um espírito de misericórdia, um espírito que realmente se compadece das misérias espirituais das pessoas. É isso que move o servir, é isso que tem por estar por trás do servir. O que eu vou fazer com a saúde que eu tenho? Antes que Deus tire a minha saúde, o que eu vou fazer com o carro que Deus me deu, com a casa que Deus me deu? Muitas vezes é legítimo você pedir um carro para Deus. Muitas vezes é legítimo você pedir uma casa maior para Deus. Muitas vezes é legítimo você pedir recursos para Deus, para a glória do Senhor. A questão é que toda vez que a gente pede com total cuidado. Porque se nós nos
colocarmos no lugar dos apóstolos, queremos te pedir algo, Senhor Jesus, que nos dê isso, que nós aceitamos, que nós na sua glória, nós aceitamos a esquerda e a direita. E agora, baseado nisso, o nosso cuidado é, vou pedir para Deus, peraí, o que eu vou pedir? Será que isso não é uma cruz para mim? E será que eu corro o risco de Jesus estar lá, dos céus olhando para a gente e falando, você não sabe o que você está pedindo? Isso é sua morte. E quando você pede, quando você deixa de servir, quando você entra nos seus acordos, olhando para pão, olhando para conforto, olhando para preguiça, olhando para indiferença, e você entra nesses acordos para Deus, e você pede para Deus algo para você que vai fazer com que você entre numa miséria espiritual e não sirva em resgate de muitos, muitas vezes Jesus está falando, você não sabe o que você está fazendo, você não sabe o que você está pedindo. Porque eu mesmo vim para servir. Viva para servir em resgate de muitos. Ah, você quer isso? Está a motivação no seu coração? Salvar muitas pessoas? Se for isso, realmente, eu acredito que Jesus tem total vontade de atender. É que muitas vezes nós corremos atrás de coisas porque nós nem sabemos o que nós queremos. Nós queremos para a nossa glória. Que nós poderemos entender e terminar esse estudo. Por que servir? Por que servir? Por que servir em misericórdia? Para terminar, eu queria ler o livro de Miqueias, capítulo 7, lá no finalzinho do Velho Testamento, que ele diz assim: Miqueias, no capítulo 7, você está em Mateus, né, Marcos? Aliás, você estava em Mateus, volta um pouquinho para trás, você já vai achar o livro de Miqueias. Livro de Miqueias, capítulo 7, no versículo 18, ele diz assim: Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces das transgressões dos restantes da tua herança? Ó Senhor, não retenha sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Por que servir é misericórdia? Por que nós devemos servir, irmão Rinaldo? Por que podemos vir na igreja, trabalhar com o espírito de servo, pensando em resgate de muitos? Sabe por quê? Porque o próprio Deus é assim. O próprio Jesus é assim. A essência de Deus é assim. Eu sei que está vendo a sua versão, pode ser porque o próprio Deus, eu sei que está vendo a sua versão, esteja porque o próprio Deus tem prazer na benignidade. Eu sei que talvez alguma versão traz a palavra benignidade, mas o que é ser benigno, ter benignidade, ou seja, ser bom ao todo tempo? O que é ser uma pessoa que é benigna, ter benignidade e bondade ao todo tempo, se não uma pessoa que tem misericórdia no coração? Se não uma pessoa que ela sabe, e ela entende, e ela consegue ter a sabedoria de olhar para as pessoas e identificar as misérias espirituais. Uma pessoa com essa sabedoria, uma pessoa com essa maturidade espiritual, que ela é capaz de olhar para o marido, para o filho, para um parente, um vizinho, com esse olhar espiritual, é uma pessoa benigna, é uma pessoa como Deus, a imagem e semelhança de Deus, que reflete o caráter misericordioso de Deus. Ele, sendo Deus, não se usurpou pelo seu poder e da sua glória, mas ele se esvaziou e morreu na cruz pela misericórdia da miséria sua espiritual, da sua e minha miséria espiritual. Baseado nisso, o que ele pede é que nós sirvamos em resgate de muitos. O que ele espera é que tudo que você tem, quer comeis, quer bebeis, com toda a sua saúde, com o seu carro, com suas finanças, com sua vida, com seu intelecto, com tudo, quer comais, quer bebeis, e quer fazer qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Que nós possamos impactar uma classe cristã que não está focado tanto em resgate de Deus. Que nós possamos ser um pequeno rebanho que impacte as nossas famílias com as visões
de misericórdia em relação aos nossos vizinhos que estão miseráveis espirituais. Que nós possamos ser uma igreja misericordiosa. Que nós possamos servir com a motivação de resgate de luz. E que nós possamos fazer qualquer coisa. Ao desligar o ventilador, ao desligar uma luz, trancar uma porta dessa igreja, abrir uma igreja, passar um pano no banco, ao ligar o ventilador, que seja para a glória de Deus. Que todo o nosso servir, todo o nosso corpo, toda a nossa estrutura, tudo que Deus já nos deu, não que eu não tenho, não com a dor na perna, dor na cabeça, com a falta, com o recurso, mas o que eu tenho já, o que você tem aí, o que sobrou, juntando todas as dores e o lucro do que já sobrou, do que você tem, que eu posso servir em resgate de Deus. Amém? Que isso seja a nossa motivação. Que nós possamos impactar uma classe cristã com esse espírito, o espírito de servir, o espírito de servir em resgate de muitos. Que isso seja a nossa meditação, isso seja a nossa vida. Vamos orar?